A carta não era para ele. Mas quando o irmão milionário leu aquelas palavras, algo inesperado aconteceu. Ele se apaixonou. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas naquela tarde de quinta-feira, refletindo perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos. Sentada em sua pequena mesa, na sala dos professores da Escola Estadual Professor Álvaro Ramos, na zona leste da capital, ela observava a chuva começar a bater contra as janelas embaçadas. O barulho das gotas se misturava com as conversas dos colegas que se preparavam para ir embora. Mas Marina permanecia ali, com uma folha de papel em branco à sua frente e uma caneta tremendo entre os dedos. Querido Lucas, ela começou a escrever, mas imediatamente riscou as palavras. Como expressar 23 anos de amizade e 3 anos de amor não correspondido em algumas linhas? Como colocar no papel a dor de ver o melhor amigo se apaixonar por outras pessoas enquanto ela fingia apoiá-lo com um sorriso? Marina suspirou e passou a mão pelos cabelos castanhos ondulados, uma mania que tinha desde criança quando estava nervosa. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas contidas, enquanto ela recordava a conversa que tivera com Lucas na noite anterior. Marina, não sei mais o que fazer, ele havia dito pelo telefone, a voz embargada de tristeza. A Camila terminou comigo por mensagem. Disse que eu sou imaturo demais para ela. Talvez ela esteja certa. Talvez eu nunca vá encontrar alguém que me ame de verdade. Naquele momento, Marina quase gritou pelo telefone que ele já tinha alguém que o amava de verdade há anos. Alguém que conhecia cada uma de suas manias, que ria de suas piadas ruins, que ficava acordada até tarde, ouvindo seus desabafos sobre trabalho, relacionamentos e sonhos. Mas, como sempre, ela engoliu as palavras e ofereceu o ombro amigo. Você vai encontrar sim, Lu. Você é um cara incrível, só precisa de tempo. Agora, sozinha na escola vazia, exceto pelos funcionários da limpeza, Marina decidiu que era hora de ser corajosa. Se Lucas estava sofrendo por amor, talvez fosse o momento perfeito para mostrar que ele não precisava procurar longe demais. Lucas, ela recomeçou, sua caligrafia delicada preenchendo o papel. Não sei como começar esta carta sem soar como uma louca, mas preciso te contar algo que guardo há muito tempo. Ontem, quando você me ligou falando sobre a Camila, meu coração se partiu. Não porque você estava triste, mas porque eu sabia que poderia ter evitado sua dor se tivesse tido coragem de falar antes. As palavras começaram a fluir naturalmente, como se uma represa tivesse se rompido em seu peito. Marina escreveu sobre as tardes de domingo em que assistiam filmes na casa dos pais de Lucas, sobre como ela se sentia completa apenas com a presença dele, sobre os sonhos que tinha onde eles eram mais que amigos. Eu te amo, Lucas, não como amiga, mas como mulher. Te amo desde os nossos 17 anos, quando você me defendeu daqueles meninos que zoavam com meu aparelho ortodôntico. Te amo quando você canta desafinado no chuveiro e acha que ninguém está ouvindo. Te amo quando você fica todo desajeitado tentando cozinhar e acaba queimando até água. Marina riu através das lágrimas ao escrever essa parte, lembrando-se das incontáveis tentativas culinárias desastrosas de Lucas. Ela continuou escrevendo sobre como ele a fazia rir nos dias ruins, como sempre lembrava do aniversário de morte de seu pai e ligava só para conversar, como a apoiou quando ela decidiu ser professora, mesmo sabendo das dificuldades financeiras. Talvez você não sinta o mesmo e eu entenderei. Nossa amizade é preciosa demais para eu querer perdê-la. Mas não posso mais fingir que meu coração não dispara quando você me abraça, ou que eu não fico com ciúmes quando você fala de outras garotas. Você merece saber a verdade, e eu mereço a chance de ser honesta comigo mesma. Quando terminou a carta, Marina a dobrou cuidadosamente e a colocou dentro de um envelope cor-de-rosa que havia comprado especificamente para essa ocasião. Escreveu o nome de Lucas na frente com sua melhor caligrafia e guardou a carta na bolsa. A chuva havia parado quando ela finalmente deixou a escola, mas as ruas ainda estavam molhadas, refletindo as luzes dos postes que começavam a se acender. Marina morava a apenas 3 quadras da escola, em um pequeno apartamento que dividia com a avó, e durante toda a caminhada ela ensaiou mentalmente como entregaria a carta no dia seguinte. Lucas trabalhava como veterinário em uma clínica no bairro vizinho,
e Marina havia decidido que passaria lá na hora do almoço. Seria casual, natural. Ela diria que estava passando por acaso e aproveitaria para entregar a carta. Simples assim. Mas naquela noite, enquanto preparava o jantar para ela e sua avó Conceição, Marina não conseguia parar de pensar se estava fazendo a coisa certa. E se arruinasse a amizade deles? E se Lucas ficasse constrangido? E se ele risse dela? Marina, querida, você está mais quieta que o normal, observou Dona Conceição, uma senhora de 78 anos, com cabelos grisalhos sempre bem arrumados e olhos gentis. Aconteceu alguma coisa na escola? Marina sorriu para a avó, a pessoa que a havia criado depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 15 anos. Dona Conceição sempre soube ler suas expressões como um livro aberto. Só estou pensando em algumas coisas, vó. Nada demais. Essas algumas coisas têm nome de Lucas, por acaso? Marina quase derrubou a panela que estava segurando. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se surpreendia com a perspicácia da avó. Como você? Querida, eu não sou cega. Vocês dois são amigos há uma década, mas você olha para aquele menino como se ele fosse feito de ouro. E não me venha dizer que é só amizade, porque eu já tive a idade de vocês e sei muito bem a diferença. Marina sentiu as bochechas corarem e se sentou à mesa da pequena cozinha, onde Dona Conceição já havia colocado os pratos. Vó, e se eu estragar tudo? Lucas é meu melhor amigo. É praticamente a única família que me resta além de você. Dona Conceição segurou a mão da neta com carinho, suas mãos enrugadas, mas ainda calorosas. Marina, minha filha, o amor verdadeiro sempre vale a pena o risco. Se for para dar certo, dará. Se não for, vocês encontrarão um jeito de continuar amigos. Mas se você não tentar, vai passar a vida toda se perguntando e se. Naquela noite, Marina dormiu com a carta debaixo do travesseiro, como se fosse um talismã de coragem. Ela não fazia ideia de que, em menos de 24 horas, sua vida tomaria um rumo completamente diferente do que havia planejado. O alarme de Marina tocou às 6 da manhã de sexta-feira, mas ela já estava acordada há pelo menos uma hora, ensaiando mentalmente cada palavra que diria a Lucas. O nervosismo havia tomado conta de seu estômago, impedindo-a de tomar mais que alguns goles de café preto enquanto se arrumava para mais um dia de aulas. Hoje é o dia, ela murmurou para o espelho do banheiro, tentando convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. Escolheu com cuidado uma blusa azul clara que Lucas sempre elogiava, dizendo que combinava com seus olhos, e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo descontraído. A carta estava cuidadosamente guardada em sua bolsa, junto com todos os seus sonhos e medos. Marina verificou 3 vezes se estava no lugar certo antes de sair de casa, acenando para a Dona Conceição, que tomava seu chá matinal na sala. Vá com Deus, minha filha. E lembre-se, coragem. O dia na escola passou em câmera lenta. Marina estava tão distraída que quase esqueceu de aplicar uma prova importante para suas turmas do 8º ano. Durante o recreio, ela ficou olhando o celular a cada 5 minutos, calculando mentalmente que horas seria melhor aparecer na clínica veterinária onde Lucas trabalhava. 12h30 parecia o horário perfeito. Lucas sempre fazia uma pausa para almoçar nesse horário, e geralmente ficava na recepção da clínica conversando com as secretárias antes de sair para comer. Marina poderia chegar, entregar a carta casualmente e sair antes que a situação ficasse constrangedora. Mas o que Marina não sabia era que naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, Lucas estava em uma fazenda no interior de São Paulo, fazendo uma consulta veterinária de emergência. E quem estava na clínica, cuidando de alguns assuntos administrativos enquanto esperava o irmão voltar, era Rafael Mendonça. Rafael, aos 31 anos, era tudo o que Lucas não era. Onde Lucas era descontraído e sonhador, Rafael era sério e pragmático. Onde Lucas trabalhava por amor aos animais, Rafael havia transformado o negócio da família em um império do agronegócio. Alto, com cabelos escuros, sempre perfeitamente penteados, e olhos verdes que intimidavam durante as reuniões de negócios, Rafael era conhecido em São Paulo não apenas por sua riqueza, mas por sua total falta de interesse em relacionamentos duradouros. Trabalho é trabalho, prazer é prazer, era seu lema.
E eu não misturou as duas coisas. Naquela sexta-feira, Rafael estava revisando os contratos de fornecimento de medicamentos veterinários quando ouviu a secretária da clínica, Dona Vera, atender alguém na recepção. O Lucas não está hoje, querida. Saiu para uma emergência na fazenda dos Oliveira. Mas se quiser deixar algum recado... Não, não é nada urgente, ouviu uma voz feminina responder. Na verdade, eu só queria entregar isto para ele. Você poderia dar quando ele voltar? Rafael levantou os olhos dos papéis. Havia algo familiar naquela voz, mas não conseguia identificar o que era. Claro, filha, é da escola? Não, sou uma amiga. Marina Santos. Ah, Marina. Rafael se lembrou dela vagamente. A professora que aparecia eventualmente nas redes sociais do irmão, sempre sorrindo em fotos de grupos ou em churrascos da família Mendonça. Uma garota bonita, mas que ele nunca havia prestado muita atenção. Afinal, era claramente apenas uma amiga de Lucas. Pode deixar que eu entrego para ele assim que chegar, garantiu Dona Vera. Rafael ouviu os passos se afastando e voltou sua atenção para os contratos. Mas depois de alguns minutos, sua curiosidade falou mais alto. Que tipo de mensagem Marina havia deixado para Lucas em um envelope cor-de-rosa? Dona Vera, ele chamou saindo do consultório improvisado que estava usando como escritório. Onde está o recado que deixaram para meu irmão? Aqui, doutor Rafael. A secretária apontou para o envelope rosa em cima do balcão. A amiga dele, Marina, pediu para entregar. Rafael pegou o envelope, notando que estava lacrado, mas não tinha nada escrito além do nome de Lucas. Sua experiência como empresário havia-o ensinado a ser cauteloso com tudo, especialmente quando envolvia pessoas próximas à família. Vou levar para ele pessoalmente, disse, guardando a carta no bolso interno do terno. Mas quando chegou em casa naquela noite, uma cobertura luxuosa em Moema com vista para a cidade, Rafael ainda não havia encontrado Lucas. Seu irmão havia ligado avisando que ficaria até tarde na fazenda, devido a complicações no parto de uma égua valiosa. Rafael deixou a carta na mesa de centro da sala de estar, mas conforme as horas passavam e ele bebia uma taça de vinho tinto, sua curiosidade só aumentava. Quem era essa Marina, afinal? Por que enviaria uma carta em pleno século XXI, quando todos se comunicavam por WhatsApp? Por volta das 11 da noite, depois de 2 taças de vinho e uma reunião por videoconferência que havia corrido mal, Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de 3 vidas para sempre. Ele abriu a carta. As primeiras linhas o pegaram completamente desprevenido. Esta não era uma simples mensagem de amiga. Conforme continuava lendo, Rafael sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Eu te amo, Lucas. Não como amiga, mas como mulher. Rafael releu a frase 3 vezes antes de continuar. A sinceridade nas palavras de Marina era tocante, quase palpável. Ela escrevia sobre Lucas com uma devoção que Rafael nunca havia presenciado em nenhuma das mulheres que havia conhecido. Não havia interesse financeiro, não havia jogos ou manipulações. Era amor puro, simples e verdadeiro. Te amo quando você canta desafinado no chuveiro e acha que ninguém está ouvindo. Rafael riu involuntariamente. Ele conhecia essa mania irritante do irmão, mas nunca havia imaginado que alguém pudesse achá-la adorável. Conforme lia cada parágrafo, Rafael se via construindo uma imagem completamente nova de Marina Santos. Ela não era apenas a professora bonita das fotos. Era uma mulher profunda, carinhosa, corajosa o suficiente para arriscar uma amizade preciosa em nome do amor verdadeiro. Quando terminou de ler, Rafael ficou sentado em silêncio por longos minutos, a carta ainda nas mãos. Pela primeira vez em anos ele se perguntou como seria ser amado daquela forma. Como seria ter alguém que o conhecesse tão intimamente e ainda escolhesse ficar ao seu lado? Suas namoradas anteriores sempre estavam interessadas em sua conta bancária, em ser vistas nos lugares certos, em fazer parte do mundo glamuroso dos negócios. Nenhuma delas alguma vez havia demonstrado interesse genuíno por quem ele realmente era por baixo dos ternos caros e dos carros importados. Rafael olhou para o relógio. Lucas ainda não havia chegado e provavelmente só voltaria na manhã seguinte. Ele guardou a carta cuidadosamente no bolso e tomou uma decisão que o surpreendeu. No dia seguinte, ele descobriria mais sobre Marina Santos.
E talvez, apenas talvez, encontrasse uma forma de conhecê-la pessoalmente. Do lado da cidade, Marina estava deitada em sua cama, olhando para o teto e se perguntando se Lucas já havia lido sua carta. Ela não fazia ideia de que suas palavras haviam tocado o coração da pessoa errada, e que sua vida estava prestes a se complicar de uma forma que jamais poderia ter imaginado. O sábado amanheceu com um céu azul limpo em São Paulo, e Rafael Mendonça acordou com uma sensação estranha no peito, algo entre ansiedade e curiosidade que ele não conseguia nomear. Depois de sua rotina matinal de exercícios na academia particular de seu prédio, ele se pegou pensando na carta de Marina enquanto tomava café da manhã em seu apartamento silencioso. Normalmente, seus fins de semana eram preenchidos com partidas de tênis no clube, reuniões sociais com outros empresários ou viagens de negócios. Mas naquele sábado, Rafael se viu fazendo algo completamente fora do comum, pesquisando sobre Marina Santos nas redes sociais. O perfil no Instagram dela era público, e Rafael passou a manhã toda explorando cada foto, cada story salvo, cada legenda. Marina não era como as mulheres que ele conhecia. Suas fotos não eram poses calculadas em lugares caros, eram momentos genuínos. Ela sorrindo com seus alunos, abraçada com Dona Conceição em um piquenique no Ibirapuera, pintando uma parede da escola durante um mutirão voluntário. Hoje meus alunos me ensinaram mais sobre esperança do que eu ensinei sobre português, dizia uma legenda recente. Amo ser professora, mesmo nos dias difíceis. Rafael se surpreendeu sorrindo ao ler isso, quando foi a última vez que ele havia encontrado alguém que falava do próprio trabalho com tamanha paixão. Em seu mundo, trabalho era sinônimo de lucro, poder e status. Nunca havia considerado que pudesse ser fonte de realização pessoal. Por volta do meio-dia, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Pegou as chaves de seu BMW e dirigiu até a zona leste da cidade, um território completamente desconhecido para ele. Seguindo o GPS, chegou à escola estadual Professor Álvaro Ramos, onde Marina trabalhava. O contraste era gritante. Rafael estava acostumado aos edifícios envidraçados da Faria Lima, aos restaurantes sofisticados de Moema, às mansões do Morumbi. Ali as ruas eram mais estreitas, as casas mais simples, mas havia algo que ele não esperava: vida. Crianças brincavam na praça em frente à escola, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce, famílias inteiras caminhavam tranquilamente pelas calçadas. Rafael estacionou o carro e ficou observando a escola. Era sábado, então não havia aulas, mas ele podia imaginar Marina ali dentro, dedicando-se aos alunos com a mesma paixão que transparecera em suas palavras na carta. Desculpa, moço, uma voz o tirou de seus devaneios. Você tá perdido? Rafael virou-se e viu uma senhora idosa, cabelos grisalhos presos em um coque, carregando uma sacola de compras. Havia algo familiar nela. Na verdade, eu estava... Rafael hesitou. Como explicar o que estava fazendo ali sem parecer um stalker? Estava conhecendo o bairro. A senhora o olhou de cima a baixo, claramente estranhando ver um homem de terno e carro importado naquela região no sábado. Conhecendo o bairro, ela repetiu cética. Você é corretor imobiliário, jornalista, político em época de eleição? Rafael riu, surpreendido pela perspicácia da senhora. Nenhum dos três. Sou empresário, mas estava curioso para conhecer lugares diferentes de São Paulo. Ah, turismo social, é isso? A senhora pareceu relaxar um pouco. Bem, esse aqui é um bairro honesto. Gente trabalhadora, que acorda cedo e dorme tarde para sustentar a família. Não é glamuroso, mas tem coração. A senhora mora aqui há muito tempo? Toda a vida. Criei minha neta aqui depois que os pais dela morreram. Ela virou professora nessa escola ali. A senhora apontou para o prédio da escola Professor Álvaro Ramos. O coração de Rafael disparou. Seria possível que... Sua neta é professora? Que coincidência, como ela se chama? Marina Santos. Uma menina de ouro, trabalhadora, dedicada, meio boba quando se trata de homem, mas isso ela puxou ao pai. A senhora riu. Coitada, tá apaixonada pelo mesmo menino há uns 3 anos, mas não tem coragem de falar nada. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então era verdade. Marina realmente estava apaixonada por Lucas há anos. Dona... Ele estendeu a mão. Conceição.
Conceição Santos. Prazer, dona Conceição. Eu sou Rafael. Ele decidiu não mencionar o sobrenome por enquanto. A senhora disse que sua neta não tem coragem de declarar os sentimentos. Dona Conceição o estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar suas intenções. Por que um empresário bem-sucedido estaria interessado nos assuntos do coração de uma professora da periferia? Rafael percebeu que havia sido muito óbvio em sua curiosidade. Dona Conceição era mais esperta do que aparentava. Desculpe se pareceu invasivo. É que eu conheço a situação. Também já fui apaixonado por alguém que não sabia dos meus sentimentos. A mentira saiu naturalmente, mas Rafael se surpreendeu ao perceber que não estava completamente mentindo. De certa forma, ele estava começando a desenvolver sentimentos por uma mulher que nem sequer conhecia pessoalmente. Ah, entendo. Dona Conceição sorriu com compreensão. Bem, se você conhece a situação, sabe como é doloroso. A Marina escreveu uma carta para o menino ontem. Não sei se entregou, mas estava uma pilha de nervos a semana toda. E se ela entregou? O que a senhora acha que pode acontecer? Olha, eu torço para dar certo, mas entre nós, acho que esse Lucas não merece minha neta. Ela é apaixonada pela ideia dele, sabe? Eles são amigos há anos, mas ele nunca demonstrou interesse romântico por ela. Se quisesse, já teria acontecido. Rafael sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio porque talvez Marina não fosse tão compatível assim com Lucas quanto a carta sugeria. Culpa porque estava secretamente torcendo contra o próprio irmão. Às vezes as pessoas não percebem o que tem na frente. Ele murmurou. Exato. Minha Marina é uma joia rara. Qualquer homem com 2 neurônios funcionando deveria se considerar sortudo por ter o amor dela. Dona Conceição balançou a cabeça. Mas ela é teimosa, igual ao pai. Quando se apaixona de verdade. Os dois conversaram por mais alguns minutos, com Dona Conceição contando histórias sobre o bairro e Rafael ouvindo atentamente, absorvendo cada detalhe sobre a vida de Marina. Quando se despediram, Rafael tinha uma compreensão muito melhor da mulher que havia escrito aquela carta tocante. Dirigindo de volta para casa, Rafael se pegou imaginando como seria encontrar Marina pessoalmente. Seria ela tão autêntica quanto parecia nas redes sociais e na descrição carinhosa da avó? Teria a mesma sinceridade que transparecia em suas palavras? Chegando em casa, Rafael encontrou Lucas na sala, finalmente de volta da fazenda. O irmão mais novo estava estirado no sofá, assistindo a um jogo na televisão com uma cerveja na mão e roupas ainda sujas do trabalho na fazenda. Oi, Rafa. Como foi seu sábado? Deixa eu adivinhar. Reunião de trabalho, academia e mais trabalho? Algo assim, Rafael mentiu, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. E a égua? Conseguiu salvar? Sim, foi um parto complicado, mas tanto a mãe quanto o potro estão bem. Fiquei lá até de manhã para ter certeza. Lucas sorriu, o cansaço evidente em seus olhos. Ah, a propósito, Dona Vera disse que alguém deixou um recado para mim na clínica ontem. Você sabe alguma coisa? Rafael sentiu o coração acelerar. Era o momento da verdade. Ah, sim. Uma amiga sua, Marina, deixou uma carta. Está ali na mesa de centro. Lucas seguiu o olhar de Rafael e viu o envelope rosa. Seu rosto se iluminou instantaneamente. Marina? Que estranho, ela sempre me manda mensagem. Por que uma carta? Lucas pegou o envelope e Rafael teve que usar toda a sua força de vontade para parecer casual. Não faço ideia. Por que não abre e descobre? Lucas abriu o envelope com cuidado e Rafael observou cada microexpressão no rosto do irmão conforme ele lia a carta. Primeiro veio a surpresa, depois a confusão e, finalmente, algo que Rafael não conseguiu identificar. Uma mistura de carinho e constrangimento. Nossa, Lucas murmurou quando terminou de ler, dobrando a carta novamente. Eu não esperava por isso. Más notícias? Rafael perguntou, fingindo indiferença enquanto seu coração batia acelerado. Não, não são más notícias. É só complicado. Lucas passou a mão pelos cabelos despenteados, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. A Marina, ela disse que está apaixonada por mim. E isso é um problema porque... Lucas levantou do sofá e começou a caminhar pela sala, um hábito que Rafael conhecia bem. Era o que o irmão fazia quando precisava processar informações importantes.
Porque ela é minha melhor amiga, Rafa. A Marina me conhece desde que eu tinha 13 anos. Ela me viu crescer, me viu passar por todas as fases embaraçosas da adolescência. Ela é como uma irmã para mim. Rafael sentiu um nó no estômago. Irmã? É, sabe? Ela sempre esteve lá. Quando os pais morreram no acidente, quando eu reprovei no 3º ano, quando decidi que queria ser veterinário, mesmo sabendo que não ganharia muito dinheiro. A Marina sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Lucas parou de andar e olhou para Rafael, mas nunca a vi de forma romântica. Não consigo imaginar beijá-la ou, sei lá, namorá-la. Seria muito estranho. Talvez você nunca tenha parado para considerar a possibilidade, Rafael sugeriu, embora cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Pode ser, mas... Rafa, eu acabei de sair de um relacionamento. A Camila me devastou. Não quero machucar a Marina usando ela como um band-aid emocional, sabe? Ela merece mais que isso. Rafael se levantou e foi até a janela, olhando a vista noturna da cidade. Uma parte dele se sentia orgulhosa da maturidade emocional do irmão. Outra parte, uma parte que ele preferiu não analisar muito profundamente, se sentia aliviada. E o que você vai fazer? Vou conversar com ela. Pessoalmente, ela merece uma resposta honesta, não um fantasma ou uma mensagem fria. Lucas guardou a carta no bolso. Vou procurá-la amanhã. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Ficou imaginando como seria a conversa entre Marina e Lucas e se sentindo culpado por torcer para que não desse certo. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente interessado em uma mulher. E essa mulher estava apaixonada por seu próprio irmão. Domingo amanheceu chuvoso, combinando perfeitamente com o humor de Marina. Ela havia passado o fim de semana inteiro ansiosa, verificando o telefone a cada 5 minutos, na esperança de receber uma mensagem de Lucas. Nada. Talvez ele não tivesse recebido a carta ainda. Talvez estivesse ocupado demais na fazenda para pensar em assuntos pessoais. Marina, você vai furar o piso de tanto andar, observou Dona Conceição, que bordava tranquilamente na poltrona da sala. Sente aqui e me conte o que está acontecendo. Marina se jogou no sofá ao lado da avó, suspirou dramaticamente. Eu entreguei a carta na sexta, vó. Já faz 2 dias e ele não disse nada. Nem um oi, nem um obrigado, nada. Talvez ele esteja processando a informação. Não é todo dia que descobrimos que nossa melhor amiga está apaixonada por nós há anos. Ou talvez ele esteja mortificado e não saiba como me dispensar sem magoar, Marina murmurou, afundando mais no sofá. A campainha tocou, interrompendo o momento de autopiedade. Marina olhou para a avó, que deu de ombros. Não estou esperando ninguém. Vai ver quem é. Marina se levantou relutantemente e foi até a porta. Pelo olho mágico, viu Lucas parado no corredor com as mãos nos bolsos e uma expressão séria no rosto. O coração dela disparou. É o Lucas. Ela sussurrou para a avó, entrando em pânico. O que eu faço? Finjo que não estou em casa? Digo que estou doente. Marina Santos, abra essa porta agora mesmo e encare a situação como a mulher adulta que você é. Dona Conceição ordenou com carinho, mas firmeza. Marina respirou fundo 3 vezes antes de abrir a porta. Oi, Lu. Oi, Mari. Lucas sorriu, mas havia uma tensão em seus olhos que Marina nunca havia visto antes. Podemos conversar? Claro. Quer entrar? Na verdade, pensei em dar uma volta. Está chuviscando, mas nada demais. Marina pegou uma jaqueta e saíram juntos, caminhando pelas ruas familiares do bairro, em um silêncio que nunca havia existido entre eles antes. Normalmente, Lucas e Marina conversavam sem parar quando estavam juntos, sobre qualquer coisa. Trabalho, filmes, fofocas da família, sonhos para o futuro. Agora, pela primeira vez em 10 anos de amizade, eles não sabiam o que dizer um para o outro. Foi Lucas quem quebrou o silêncio quando chegaram à praça, onde costumavam brincar quando adolescentes. Mari, eu recebi sua carta. Imaginei, ela respondeu, tentando manter a voz firme. E eu fiquei muito tocado. Foi uma das coisas mais bonitas que já escreveram para mim. Lucas parou de caminhar e se virou para encará-la. Mas também fiquei confuso. Marina sentiu o estômago afundar. Confuso como? Como você conseguiu guardar isso por tanto tempo? Como eu não percebi? Como eu fui tão cego para não notar que minha melhor amiga estava sofrendo por minha causa?
Você não me fez sofrer, Lu. Quer dizer, não intencionalmente. Eu escolhi não contar. Mas por quê? Por que guardou para você todos esses anos? Marina se sentou em um dos bancos da praça e Lucas se sentou ao lado dela. A garoa fina fazia pequenas gotículas se formarem em seus cabelos. Porque eu tinha medo de perder você, ela respondeu honestamente. Nossa amizade sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Depois que meus pais morreram, você e sua família foram meu porto seguro. Eu preferi sofrer em silêncio a arriscar perder isso. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Mari, você nunca me perderia. Nem como amigo, nem como família. Nada poderia mudar isso. Nem mesmo isso? Ela perguntou, gesticulando para o espaço entre eles. Nem mesmo isso. Lucas pegou a mão dela, um gesto que fizera milhares de vezes ao longo dos anos, mas que agora parecia carregar um peso diferente. Mari, eu te amo. Você sabe disso. Mas não desse jeito, Marina completou, tentando manter o tom neutro. Não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Para mim, você sempre foi você, minha Mari, a pessoa que me conhece melhor no mundo, que me faz rir quando estou triste, que acredita em mim mesmo quando eu não acredito em mim mesmo. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas isso não basta para amor romântico. Eu não sei o que basta para amor romântico, Lucas admitiu. Achei que sabia com a Camila, e olha como terminou. Talvez eu tenha estado procurando longe demais por algo que sempre esteve aqui perto. O coração de Marina deu um pulo de esperança. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos tentar. Talvez devêssemos dar uma chance para nós dois e ver no que dá. Marina o olhou nos olhos, tentando decifrar se ele estava falando sério ou apenas tentando não machucá-la. Lu, eu não quero ser sua opção de desespero depois da Camila. Não é isso. É só que sua carta me fez pensar. Me fez perceber que talvez eu tenha sido um idiota todos esses anos, procurando por algo especial quando já tinha a pessoa mais especial do mundo bem na minha frente. Marina sentiu o coração acelerar. Era tudo o que ela sempre quis ouvir. Então por que tinha uma sensação estranha no peito, como se algo não estivesse completamente certo? Tem certeza, Lu? Porque se tentarmos e não der certo, aí a gente volta a ser amigos como sempre foi, ele disse, sorrindo pela primeira vez durante toda a conversa. Mari, eu te conheço há 10 anos. Se existe alguém no mundo com quem eu posso ser completamente honesto sobre tudo, é você. Marina sorriu de volta, e Lucas se inclinou para beijá-la. Mas no último segundo, ela desviou o rosto e ele acabou beijando sua bochecha. Devagar, ela disse suavemente. Vamos devagar. Lucas riu. Você está certa, como sempre. Enquanto caminhavam de volta para a casa de Marina, ela tentou ignorar a sensação de que algo estava faltando. Era tudo o que ela sempre quisera. Lucas finalmente a vendo como mulher, finalmente considerando um relacionamento romântico. Então, por que se sentia tão vazia? Do outro lado da cidade, Rafael Mendonça também estava tendo dificuldades para entender seus próprios sentimentos. Ele havia passado o dia todo pensando em uma mulher que conhecia apenas através de uma carta e algumas fotos no Instagram. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava considerando fazer algo completamente irracional, lutar por alguém que estava apaixonada por outra pessoa, especificamente por seu próprio irmão. A segunda-feira chegou com um calor típico de São Paulo no início de março, e Marina acordou com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e ansiedade que ela não conseguia explicar. A conversa com Lucas no domingo havia sido tudo o que ela sempre sonhou, mas algo dentro dela parecia inquieto. Durante as aulas matinais, Marina se pegou distraída várias vezes. Seus alunos do 9º ano notaram sua falta de atenção e aproveitaram para fazer mais bagunça que o normal. Professora Marina, a senhora está namorando? Perguntou Júlia, uma aluna esperta de 14 anos durante o intervalo. A senhora está com cara de quem beijou na boca. Marina quase engasgou com o café que estava tomando. Júlia, que pergunta é essa? Ah, professora, a gente nota essas coisas. A senhora está diferente hoje, mas, sei lá, sonhadora? Antes que Marina pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Oi, Mari. Que tal jantarmos juntos hoje? Quero te levar em um lugar especial. O emoji de coração fez o estômago de Marina dar uma cambalhota.
Era a primeira vez que Lucas usava qualquer tipo de símbolo romântico em suas conversas. Claro. Que horas? Ela respondeu rapidamente. Te pego às 19 horas. Use algo bonito. Marina passou o resto do dia em um misto de animação e nervosismo. Durante o horário de almoço, foi correndo até um shopping próximo para comprar uma roupa nova. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que caberia em seu orçamento apertado de professora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava tendo o pior dia de trabalho em meses. Normalmente focado e eficiente, ele cometeu 3 erros em reuniões importantes e assinou um contrato sem ler todas as cláusulas, algo que jamais fazia. Sua secretária, Patrícia, uma mulher experiente de 50 anos, notou sua distração. Dr. Rafael, o senhor está bem? Não é como o senhor se comportar assim. Rafael suspirou, afrouxando a gravata. Só estou com a cabeça em outro lugar, Patrícia. Problemas pessoais, família? Algo assim. Rafael olhou pela janela de seu escritório no 25º andar, observando o trânsito caótico da Avenida Paulista. Patrícia, posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro, doutor. A senhora já se apaixonou por alguém que nunca conheceu pessoalmente? Patrícia levantou as sobrancelhas, surpresa. Em 5 anos trabalhando para Rafael, ela nunca o havia visto demonstrar interesse por assuntos românticos. Bem, não exatamente apaixonada, mas já me senti atraída por alguém que conheci apenas virtualmente. Por que pergunta? Curiosidade acadêmica, Rafael mentiu. E o que a senhora fez? Procurei conhecer a pessoa pessoalmente, é claro. Como descobrir se a atração era real sem um encontro cara a cara? Rafael assentiu pensativamente. Era exatamente isso que ele precisava fazer. Conhecer Marina pessoalmente, descobrir se os sentimentos que estava desenvolvendo tinham fundamento na realidade ou eram apenas uma fantasia romântica. Mas como fazer isso sem parecer um stalker? E pior ainda, como fazer isso sabendo que ela agora estava tentando um relacionamento com Lucas? A resposta veio de forma inesperada naquela tarde, quando Lucas ligou para Rafael. Rafa, preciso de um favor. Você conhece algum restaurante bom e romântico na Zona Oeste? Quero levar a Marina para jantar hoje, mas não faço ideia de onde ir. Rafael sentiu o peito apertar, mas manteve a voz calma. Para que Zona Oeste especificamente? Pinheiros, Vila Madalena, por aí. Um lugar bonito, mas não muito caro. Você sabe que eu não ganho tanto quanto você. Rafael ficou em silêncio por um momento. Uma ideia maluca estava se formando em sua mente. Lucas, você confia em mim? Claro, por quê? Deixa comigo. Te mando o endereço por WhatsApp. É um lugar perfeito para uma primeira, realmente romântica. 2 horas depois, Rafael estava no Terraço Itália, um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, conversando com o maître sobre uma reserva especial. Não era exatamente na Zona Oeste, mas ficava no centro da cidade, meio caminho entre a casa de Marina e a região que Lucas havia pedido. Doutor Mendonça, será um prazer recebê-lo novamente, disse o maître, um homem distinguido de meia-idade. A mesa com vista para a cidade está reservada para as 8 horas. Na verdade, Roberto, hoje não serei eu o cliente. Meu irmão virá com uma acompanhante. Uma ocasião muito especial. Rafael entregou um envelope com dinheiro. Quero que eles tenham o melhor tratamento possível. E se houver qualquer problema com a conta, você me liga imediatamente. Entendido, senhor. E o senhor? Rafael sorriu de forma misteriosa. Eu estarei jantando sozinho, na mesa do canto, de onde posso observar discretamente. Às 7 da noite, Marina estava parada em frente ao espelho do quarto, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. O vestido azul marinho ficava perfeito, realçando sua silhueta sem ser chamativo. Ela havia escolhido uma maquiagem discreta e prendido os cabelos em um coque baixo, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. Você está linda, minha filha, disse Dona Conceição aparecendo na porta do quarto. O Lucas não vai saber onde enfiar a cara. Marina riu, mas seus olhos revelavam ansiedade. Vó, e se isso for um erro? E se forçarmos algo que não é natural? Minha filha, às vezes as melhores coisas da vida começam forçadas. Seu avô me convidou para dançar 3 vezes antes de eu aceitar. Achava ele muito ousado. Dona Conceição se sentou na cama e fez sinal para Marina se sentar ao lado. Mas escute o seu coração, tá bem? Não a sua cabeça cheia de expectativas. O coração.
A campainha tocou exatamente às 7 da noite. Lucas estava parado na porta com um buquê de rosas brancas, as flores favoritas de Marina, que ele lembrava desde uma conversa casual anos atrás. Nossa, Mari, você está deslumbrante, ele disse, genuinamente impressionado. Obrigada, você também está muito elegante. E estava mesmo. Lucas havia trocado suas roupas casuais habituais por uma calça social preta e uma camisa branca que realçava seus olhos claros. O trajeto até o restaurante foi cheio de conversas animadas. Eles falaram sobre trabalho, sobre a família Mendonça, sobre os planos de Marina para as férias escolares. Por alguns momentos, Marina quase esqueceu que aquele não era apenas mais um encontro de amigos, até que chegaram ao Terraço Itália. Lu, esse lugar é muito caro, Marina sussurrou, impressionada com a elegância do ambiente. Relaxa, meu irmão conhece o dono. Conseguiu um desconto especial. Lucas mentiu, não querendo admitir que Rafael havia se oferecido para pagar a conta toda quando soube que era para um encontro romântico. Eles foram conduzidos até uma mesa com vista panorâmica da cidade. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, suas luzes começando a brilhar no crepúsculo. Meu Deus, Lucas, isso é incrível, Marina murmurou, olhando à vista. Do outro lado do restaurante, Rafael observava a cena com sentimentos conflitantes. Marina era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Ela tinha uma luz natural, uma forma genuína de se expressar que fazia todas as outras mulheres que ele conhecia parecerem artificiais em comparação. Mas o que mais o impressionou foi como ela olhava Lucas. Seus olhos brilhavam quando ele falava. Ela ria genuinamente de suas piadas, se inclinava para a frente quando ele contava algo interessante. Era óbvio que ela estava completamente apaixonada. Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto e ficou observando discretamente, tentando decifrar a linguagem corporal de seu irmão. Lucas estava sendo atencioso e carinhoso, mas havia algo mecânico em seus gestos, como se ele estivesse representando o papel de namorado romântico em vez de realmente sentindo-o. O jantar prosseguiu agradavelmente. Marina e Lucas conversaram sobre tudo: memórias de infância, sonhos para o futuro, expectativas para essa nova fase de seu relacionamento. Foi só quando chegaram à sobremesa que as coisas ficaram um pouco tensas. Mari, Lucas disse, pegando a mão dela sobre a mesa, eu quero que você saiba que estou levando isso a sério. Nós a sério. Eu sei, Lu, também estou. E eu quero que você seja paciente comigo. Isso é novo para mim. Ver você como mais que uma amiga. Vai levar um tempo para eu me ajustar. Marina sorriu, mas Rafael notou que o sorriso não alcançou seus olhos. Claro, não há pressa. Foi nesse momento que aconteceu o imprevisto. Rafael estava distraído observando Marina quando um garçom inexperiente tropeçou bem ao lado de sua mesa, derrubando uma taça de vinho tinto em sua camisa branca. Ai, meu Deus! Desculpe, senhor! O garçom exclamou entrando em pânico. A comoção chamou a atenção de todo o restaurante, incluindo Marina e Lucas. Rafael se levantou automaticamente, tentando limpar a camisa, quando seus olhos encontraram os de Marina do outro lado do salão. Por um momento, o tempo pareceu parar. Marina o olhou com curiosidade. Ele lhe era familiar, mas ela não conseguia identificar de onde. Rafael, por sua vez, ficou completamente paralisado, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Lucas seguiu o olhar de Marina e viu Rafael parado no meio do restaurante, com uma camisa manchada de vinho. Rafa! Lucas se levantou, confuso. O que você está fazendo aqui? Rafael percebeu que não havia como escapar da situação. Respirou fundo e caminhou até a mesa onde Marina e Lucas estavam. Oi, Lucas, desculpe interromper. Ele olhou para Marina. Você deve ser Marina. Eu sou Rafael, irmão do Lucas. Marina se levantou educadamente, estendendo a mão. Muito prazer, Rafael. Lucas fala muito de você. Quando suas mãos se tocaram, Rafael sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Marina também pareceu sentir algo, porque hesitou por uma fração de segundo antes de soltar sua mão. O prazer é todo meu, Rafael disse, e pela primeira vez em anos ele estava sendo completamente sincero. Lucas olhava de um para outro, sem entender a tensão súbita no ar. Rafa, você ainda não me explicou o que está fazendo aqui. Rafael improvisou rapidamente. Jantar de negócios.
O cliente cancelou em cima da hora, mas eu já estava aqui. Ele gesticulou para sua camisa manchada. E agora, com essa situação, acho melhor ir para casa me trocar. Que azar, Marina comentou com sinceridade. Mas foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Igualmente, Rafael respondeu, seus olhos se demorando no rosto dela um segundo mais que o necessário. Lucas é um cara de sorte. Houve algo no tom de Rafael que fez Marina franzir ligeiramente as sobrancelhas. Ela tinha a sensação de que havia um subtexto naquela frase que ela não estava captando. Rafael se despediu e saiu do restaurante, mas não antes de pagar discretamente a conta de Lucas e Marina na recepção. Do lado de fora, no frio da noite paulistana, ele percebeu que seus sentimentos por Marina haviam se intensificado drasticamente após conhecê-la pessoalmente. Ela era tudo o que ele havia imaginado e muito mais. Inteligente, genuína, carinhosa e completamente apaixonada por seu irmão. Rafael entrou em seu carro e ficou ali sentado por longos minutos, tentando processar o que havia acontecido. Pela primeira vez em sua vida, ele estava considerando lutar por uma mulher. Mesmo que essa mulher estivesse tentando construir um relacionamento com Lucas. Mesmo que isso pudesse destruir sua relação com o único membro da família que realmente importava para ele. Na mesa do terraço Itália, Marina ficou olhando na direção por onde Rafael havia saído, uma expressão pensativa no rosto. Mari, tudo bem? Lucas perguntou, notando sua distração. Sim, desculpe, é que seu irmão é bem diferente do que eu imaginava. Diferente como? Marina hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Pelas suas descrições, eu esperava alguém mais frio, arrogante, mas ele pareceu bem simpático. Lucas riu. O Rafael pode ser simpático quando quer, especialmente com mulheres bonitas. Havia uma ponta de ciúme inconsciente em sua voz que nem ele mesmo percebeu. Ele se parece muito com você, Marina observou. Mesmos olhos, mesmo sorriso, mas há algo diferente. O quê? Não sei explicar. É como se ele carregasse algum peso, sabe? Algo que o deixa mais sério, mais intenso. Lucas pegou a mão de Marina, tentando trazer sua atenção de volta para ele. Chega de falar do meu irmão. Hoje é sobre nós dois. Marina sorriu e assentiu. Mas Rafael ficou rondando seus pensamentos pelo resto da noite. Havia algo na forma como ele a olhara, como se a conhecesse de algum lugar. E quando suas mãos se tocaram... Mais tarde, no carro voltando para casa, Lucas estava animado falando sobre o jantar e sobre como estava feliz por eles estarem tentando algo novo. Marina concordava e sorria nos momentos certos, mas sua mente continuava voltando para o encontro inesperado com Rafael. Lu, posso fazer uma pergunta sobre seu irmão? Claro. O que quer saber? Vocês são próximos, quer dizer, sei que ele ajuda financeiramente com a clínica, mas vocês se dão bem pessoalmente? Lucas pensou por um momento antes de responder. É complicado. O Rafael sempre foi o irmão mais velho responsável, sabe? Depois que nossos pais se divorciaram, quando eu tinha 15 anos, ele meio que assumiu o papel de figura paterna para mim. Me ajudou a pagar a faculdade, investiu na clínica veterinária, sempre esteve lá quando eu precisei. Mas... Marina percebeu a hesitação em sua voz. Mas às vezes sinto que ele me vê como um projeto. O irmãozinho que precisa ser cuidado. Ele nunca se envolveu seriamente com ninguém, nunca pareceu interessado em construir uma família própria. É como se a vida dele girasse em torno dos negócios e de cuidar de mim. Marina absorveu essa informação em silêncio. Havia algo profundamente triste na descrição que Lucas fazia de Rafael. Um homem bem-sucedido profissionalmente, mas aparentemente solitário em sua vida pessoal. Quando chegaram à casa de Marina, Lucas a acompanhou até a porta do prédio. O momento do beijo chegou naturalmente. Lucas se inclinou. Marina fechou os olhos e seus lábios se encontraram em um beijo suave e carinhoso. Mas quando se separaram, Marina se surpreendeu com sua própria reação. Ou melhor, com a falta de reação. Onde deveriam estar os fogos de artifício, as borboletas no estômago, a sensação de estar nas nuvens? O beijo havia sido agradável, mas vazio, como beijar um primo querido. Foi lindo, Mari, Lucas sussurrou sorrindo. Boa noite. Boa noite, Lu.
Marina subiu as escadas do prédio devagar, tentando entender por que se sentia tão confusa. Era tudo o que ela sempre quisera. Lucas finalmente a vendo como mulher, um relacionamento romântico florescendo entre eles. Então por que tinha a sensação de que algo estava faltando? Em casa, Dona Conceição estava assistindo a novela na sala, mas Marina percebeu que a avó estava mais interessada em sua chegada que na televisão. E então, como foi? Foi... Bom, ele me levou no terraço Itália, vó. Você acredita? A vista era incrível. E o Lucas? Como foi com ele? Marina se sentou no sofá ao lado da avó, tirando os sapatos de salto que já estavam machucando seus pés. Ele foi um gentleman perfeito. Atencioso, carinhoso, romântico. Dona Conceição esperou, observando a expressão da neta. Mas não tem mais, vó. Marina Santos, eu te criei. Conheço essa cara. Tem alguma coisa te incomodando? Marina suspirou. É que conheci o irmão dele hoje, o Rafael. Ah, o empresário rico. E daí? Não sei explicar. Foi estranho. Quando ele apertou minha mão, eu senti... Marina parou, sem saber como descrever a sensação. Sentiu o quê? Sei lá, uma energia diferente. Como se já nos conhecêssemos de algum lugar. Dona Conceição franziu o senho. Que tipo de energia? Esquece, vó. Deve ter sido impressão minha. Estou confundindo as coisas porque estava nervosa com o encontro. Mas quando Marina foi dormir naquela noite, não foram os olhos carinhosos de Lucas que ela viu ao fechar as pálpebras. Foram os olhos verdes intensos de Rafael e a forma como ele a olhara como se pudesse ver diretamente em sua alma. Do outro lado da cidade, Rafael também estava tendo dificuldades para dormir. Ele havia trocado de roupa e estava na varanda de seu apartamento, com um copo de uísque na mão, olhando as luzes da cidade. O encontro com Marina havia confirmado todas as suas suspeitas. Ela era extraordinário, mas também havia tornado sua situação muito mais complicada. Ele não podia mais fingir que era apenas uma atração superficial por uma desconhecida. Marina havia despertado algo nele que estava adormecido há anos. O desejo genuíno de conhecer alguém profundamente, de compartilhar sua vida com outra pessoa, de ser amado por quem realmente era e não pelo que possuía. Mas ela estava com Lucas, e Lucas era seu irmão, a única pessoa no mundo que Rafael genuinamente amava e que o amava de volta. Rafael bebeu um gole de uísque e pegou o telefone. Tinha uma decisão a tomar e sabia que não seria fácil. Mas pela primeira vez em anos, ele estava disposto a lutar por algo, ou alguém, que realmente importava. Discou um número que não ligava há meses. Alô, Dr. Ricardo? É o Rafael Mendonça. Preciso marcar uma sessão de terapia. Urgente. Dr. Ricardo Silveira havia sido terapeuta de Rafael anos atrás, quando ele passou por um período difícil após o divórcio dos pais. Era um dos poucos profissionais em quem Rafael confiava para não julgar suas escolhas ou vazar informações pessoais. Rafael, que surpresa! São quantos anos? 3, 4? 4 anos e meio, Dr. Ricardo. Eu sei que é tarde, mas o senhor teria algum horário disponível amanhã? Estou enfrentando uma situação delicada. Claro, às 8 da manhã, antes do meu primeiro paciente regular? Perfeito, obrigado. Rafael desligou o telefone e terminou seu uísque. Amanhã ele começaria a trabalhar seus sentimentos adequadamente. Porque uma coisa ele sabia com certeza. Não podia continuar vivendo com essa confusão emocional. Ou ele encontraria uma forma de lidar com seus sentimentos por Marina e seguir em frente, ou ele não queria pensar na alternativa. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação de que havia sonhado a noite toda, mas não conseguia se lembrar com o quê. Durante o café da manhã com Dona Conceição, ela estava distraída, mexendo no cereal sem realmente comer. Marina, você vai fazer um buraco no leite de tanto mexer, observou a avó. O que está te preocupando? Nada, avó. Só estou pensando no trabalho. Ou pensando no encontro de ontem à noite. Marina suspirou. Talvez. E como você se sentiu? Com o Lucas, digo. Marina hesitou. Como explicar para a avó e para si mesma que o encontro dos sonhos que ela esperava há anos havia sido decepcionante? Não que Lucas tivesse feito algo errado. Ele havia sido perfeito. Talvez esse fosse o problema. Foi bom, vó, realmente bom. Mas não ótimo. Por que você diz isso?
Porque se tivesse sido ótimo, você estaria flutuando pela casa cantando, não sentada aí parecendo que perdeu dinheiro na rua. Marina riu apesar de si mesma. Você me conhece bem demais. Então me conta, o que aconteceu? Marina respirou fundo. Acho que talvez eu estivesse apaixonada pela ideia do Lucas, não pelo Lucas real. Era a primeira vez que ela admitia isso em voz alta, e as palavras a surpreenderam com sua clareza. Explique isso melhor. Ontem à noite, quando ele me beijou, eu esperava sentir, não sei, fogos de artifício, borboletas, algo, mas foi como beijar um irmão. Marina corou. Isso soa terrível, não soa? Soa honesto, e honestidade nunca é terrível, querida. Mas e agora? Eu escrevi aquela carta, declarei meus sentimentos, ele decidiu me dar uma chance. Como eu vou dizer que mudei de ideia depois de um encontro? Dona Conceição se levantou e foi até Marina, colocando as mãos nos ombros da neta. Minha filha, às vezes nossos corações sabem coisas que nossas cabeças levam tempo para entender. Talvez você precise de mais tempo para descobrir o que realmente sente. E talvez, ela fez uma pausa significativa, você precise estar aberta para outras possibilidades. Que outras possibilidades? Ah, Marina. Às vezes o amor aparece onde menos esperamos, de pessoas que nunca imaginamos, em momentos que não planejamos. Marina olhou para a avó, intrigada. Vó, você está falando do Rafael? Dona Conceição sorriu misteriosamente. Estou falando de manter o coração aberto, querida. Só isso. Quando Marina saiu para o trabalho, ela não podia imaginar que sua vida estava prestes a se complicar ainda mais. Porque Rafael havia tomado uma decisão, após sua sessão de terapia matinal. Ele iria conhecer Marina adequadamente, como amigo da família primeiro. E se houvesse realmente uma conexão entre eles, ele encontraria uma forma ética de explorá-la. Mesmo que isso significasse ter a conversa mais difícil de sua vida com Lucas, a sessão de terapia das 8 da manhã havia deixado Rafael com mais perguntas que respostas. Dr. Ricardo havia sido direto, como sempre. Rafael, você está me dizendo que se apaixonou por uma carta de amor que não era para você e agora quer conquistar uma mulher que está tentando um relacionamento com seu próprio irmão? Quando você coloca assim, parece loucura. Não parece loucura, parece complicado e potencialmente destrutivo para sua relação familiar. Dr. Ricardo se ajeitou na poltrona. Mas também parece genuíno. Em 4 anos de terapia, nunca vi você falar de nenhuma mulher com essa intensidade. Rafael passou a mão pelos cabelos. Então o que eu faço? Primeiro você precisa ter certeza de que não está confundindo atração física com compatibilidade emocional. Você passou, 15 minutos com essa mulher? Menos que isso. Exato. Segundo, você precisa considerar as consequências. Se der certo, ótimo. Mas se der errado, você pode perder seu irmão e ainda assim não ficar com ela. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Tá, se eu não tentar. Vou passar o resto da vida me perguntando e se. Verdade. Então minha sugestão é, conheça-a melhor. Como pessoa, não como objeto de desejo. Descubra se existe realmente uma conexão ou se você está projetando características que quer ver nela. E como faço isso sem levantar suspeitas? Dr. Ricardo sorriu. Você é um empresário bem-sucedido. Tenho certeza de que consegue elaborar uma estratégia. Foi assim que Rafael chegou a Mendonça em Filhos Veterinária às 10 da manhã, com um plano que havia formulado no trajeto desde o consultório de Dr. Ricardo. Rafa! Lucas se surpreendeu ao ver o irmão entrar na clínica. O que faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só queria conversar com você sobre uma ideia. Rafael olhou ao redor da clínica, notando que ela estava vazia de clientes no momento. Você tem uns minutos? Eles se sentaram no pequeno escritório dos fundos e Rafael começou seu teatro cuidadosamente ensaiado. Lu, eu estava pensando... Você sabe que sempre me interessei mais pelos números do que pelas pessoas, certo? Claro, é seu forte. Mas ultimamente tenho sentido que estou perdendo algo, que minha vida está desequilibrada. Rafael fez uma pausa dramática. Conhecer sua amiga Marina ontem me fez perceber que não conheço ninguém que trabalhe por paixão verdadeira, sabe? Que faça diferença na vida das pessoas. Lucas franziu o senho, não entendendo aonde Rafael queria chegar. E daí?
E daí que pensei em fazer um trabalho voluntário, algo que me tire da minha zona de conforto. Rafael se inclinou para a frente, fingindo entusiasmo. Que tal se eu ajudasse em algum projeto social da escola onde Marina trabalha? Doação de material, reforma, sei lá. Tenho recursos, e seria uma forma de contribuir para a sociedade. Lucas piscou várias vezes, processando a informação. Você quer fazer trabalho voluntário? Em uma escola pública? Por que não? Tenho 31 anos, Lu. É hora de pensar no legado que quero deixar além de dinheiro. Mas por que especificamente a escola da Marina? Rafael havia se preparado para essa pergunta. Porque você falou dela com tanto carinho ontem e ela pareceu uma pessoa genuína. Se você confia nela para guiar sua vida amorosa, posso confiar nela para me guiar em trabalho social, não? A lógica era tortuosa, mas funcionou. Lucas sorriu, claramente tocado pela aparente mudança de perspectiva do irmão. Sabe que é uma ótima ideia. A Marina vive reclamando da falta de recursos na escola. E ela ficaria impressionada se soubesse que meu irmão quer ajudar. Então você acha que ela toparia me mostrar a escola? Explicar quais são as necessidades? Tenho certeza que sim. Aliás, que tal jantarmos todos juntos hoje? Você pode conhecê-la melhor e ela pode te contar sobre os projetos da escola. Rafael fingiu hesitar. Não quero atrapalhar vocês dois. Sei que estão numa fase delicada do relacionamento. Que isso? Marina vai adorar. Ela é super sociável, adora conhecer pessoas novas. Lucas pegou o telefone. Vou ligar para ela agora. Enquanto Lucas discava o número de Marina, Rafael sentiu uma mistura de culpa e antecipação. Estava manipulando a situação, mas por uma causa que considerava justa. Ele precisava conhecer Marina melhor para entender se o que sentia era real. Do outro lado da cidade, Marina estava aplicando uma prova de literatura para sua turma do primeiro ano, quando seu celular vibrou com a ligação de Lucas. Ela deixou os alunos fazendo a prova e atendeu no corredor. Oi, Lu. Oi, Mari. Tudo bem? Você está ocupada? Estou na escola, mas posso falar. O que foi? Olha, vai parecer estranho, mas meu irmão Rafael apareceu aqui na clínica com uma proposta interessante. Lucas contou sobre o interesse de Rafael em fazer trabalho voluntário e sobre o jantar. O que acha? Você topa? Marina sentiu o coração acelerar inexplicavelmente. Ele quer conhecer a escola? É. Disse que ficou impressionado com sua dedicação ontem e quer contribuir de alguma forma. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Era estranho, muito estranho, que um empresário milionário de repente tivesse interesse em trabalho social logo após conhecê-la. Mas talvez ela estivesse sendo paranoica. Claro. Por que não? Sempre precisamos de ajuda na escola. E seria legal conhecer melhor sua família. Ótimo. Que tal nos encontrarmos às 7 no Outback da Vila Olímpia? É meio caminho para todos nós. Depois de desligar, Marina ficou parada no corredor da escola, tentando entender por que estava nervosa. Era apenas um jantar com Lucas e seu irmão. Nada demais. Então por que seu coração estava batendo acelerado? Ela voltou para a sala de aula, mas teve dificuldade para se concentrar pelo resto do dia. Durante o intervalo, ligou para Dona Conceição. Vó, você está ocupada? Nunca estou ocupada demais para minha neta. O que foi? Marina contou sobre o convite para jantar e sobre o interesse de Rafael em ajudar a escola. Que interessante, Dona Conceição comentou, e Marina percebeu um tom divertido na voz da avó. O irmão rico de repente quer fazer caridade. Vó, não seja cínica. Talvez ele realmente queira ajudar. Ou talvez ele queira uma desculpa para ver você de novo. Marina quase derrubou o telefone. O quê? Vó, que ideia é essa? Ele nem me conhece. Minha filha, eu já vivi muito nesse mundo. Um homem não muda de personalidade da noite para o dia por pura bondade. Especialmente quando envolve uma mulher bonita que acabou de conhecer. Você está imaginando coisas. Além disso, eu estou com Lucas agora. Está mesmo? A pergunta pegou Marina desprevenida. Como assim? Marina, ontem você chegou em casa mais confusa que feliz depois do seu encontro dos sonhos. Hoje você está nervosa porque vai jantar com o irmão do Lucas. Você tem certeza de que seus sentimentos estão direcionados para a pessoa certa? Marina ficou em silêncio, sem saber o que responder. Vó, preciso voltar para a aula. Conversamos em casa. O resto do dia passou em câmera lenta para Marina.
Ela se pegou pensando em Rafael várias vezes, lembrando-se da intensidade em seus olhos verdes, da força de sua presença mesmo nos poucos minutos que conversaram. Havia algo nele que despertava sua curiosidade de uma forma que Lucas nunca havia conseguido. Às 6 da tarde, ela estava em casa escolhendo roupa para o jantar, quando Dona Conceição apareceu na porta do quarto. Vai de vestido de novo? É apenas um jantar informal, vó. Marina mostrou a roupa que havia escolhido. Jeans escuros e uma blusa branca elegante. Nada demais. E essa maquiagem caprichada também é para o jantar informal? Marina olhou para si mesma no espelho. Sem perceber, havia aplicado mais maquiagem que o normal e até passado um perfume especial que só usava em ocasiões importantes. Eu apenas quero causar boa impressão. Para o projeto da escola, sabe? Dona Conceição sorriu conhecendo a neta. Claro, querida, para o projeto da escola. Às 7 em ponto, Marina chegou ao Outback da Vila Olímpia. Lucas já estava lá, esperando na entrada, mas Rafael ainda não havia chegado. Oi, linda. Lucas a beijou no rosto, um gesto casual que, mais uma vez, não despertou nenhuma reação especial em Marina. Rafael disse que ia se atrasar uns 15 minutos. Problema no trânsito. Eles conseguiram uma mesa e pediram uma entrada enquanto esperavam. Marina tentava manter a conversa fluindo normalmente, mas se pegou olhando para a entrada do restaurante a cada poucos minutos. Quando Rafael finalmente apareceu às 7h20, Marina sentiu como se o ar do restaurante tivesse mudado. Ele havia trocado o terno formal por jeans e uma camisa preta que realçava seus olhos verdes e caminhava com uma confiança natural que chamava a atenção das outras mulheres no restaurante. Desculpem o atraso, ele disse se sentando na cadeira em frente a Marina. Trânsito infernal na marginal. Sem problema, Marina respondeu, e percebeu que sua voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Durante os primeiros minutos do jantar, a conversa foi educada e superficial. Rafael perguntou sobre o trabalho de Marina, demonstrando interesse genuíno pelos desafios da educação pública. Marina falou sobre seus alunos, sobre a falta de recursos, sobre os pequenos milagres que aconteciam todos os dias na sala de aula. Mas foi quando Lucas saiu para atender uma ligação de emergência de um cliente que a verdadeira conversa começou. Marina, Rafael disse assim que ficaram sozinhos, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Por que você se tornou professora? Com sua inteligência, poderia ter escolhido qualquer carreira. Marina ficou surpresa com a sinceridade da pergunta. Você realmente quer saber ou está apenas fazendo conversa educada? Realmente quero saber. Marina olhou nos olhos dele e viu interesse genuíno. Porque acredito que educação é a única forma real de mudar o mundo. Cada aluno que consegue despertar o gosto pela leitura, cada criança que descobre que é inteligente, apesar de todos dizerem o contrário, são pequenas revoluções. Rafael a observou enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam quando discutia algo que a apaixonava. E você nunca pensou em ganhar mais dinheiro? Ter mais conforto? Marina riu. Claro que pensei. Especialmente quando minha avó precisa de algum remédio caro ou quando vejo meus alunos sem material escolar. Mas sabe qual é a diferença entre ter dinheiro e fazer diferença? Qual? Quando você tem dinheiro, você muda sua própria vida. Quando você faz diferença, você muda a vida de outras pessoas. E isso é muito mais gratificante. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a resposta. Era uma perspectiva completamente diferente da sua e inexplicavelmente atraente. E você? Marina perguntou. Por que escolheu os negócios? Honestamente, porque era bom nisso e porque me dava controle. Rafael hesitou. Depois decidiu ser honesto. Depois que meus pais se divorciaram, eu me prometi que nunca dependeria de ninguém para nada. Dinheiro significa independência. Mas também significa solidão? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Como você sabe que sou solitário? Não sei. Foi só uma impressão. Marina se inclinou para a frente. Lucas me contou que você nunca namorou sério. Nunca se envolveu profundamente com ninguém. Isso parece solitário. Rafael a estudou por um longo momento. E se eu te dissesse que nunca encontrei ninguém que valesse a pena o risco? Eu diria que você não procurou nos lugares certos. Onde são os lugares certos? Marina sorriu. Onde você menos espera.
Foi nesse momento que Lucas voltou para a mesa, interrompendo um momento que estava se tornando intenso demais para duas pessoas que mal se conheciam. Desculpem, pessoal. Era a dona do Haras. Uma das éguas está com problema. Lucas se sentou. Do que vocês estavam falando? Sobre trabalho voluntário, Rafael respondeu rapidamente. Marina estava me explicando as necessidades da escola. Marina assentiu, mas seus olhos encontraram os de Rafael por uma fração de segundo, e ela soube que ambos estavam pensando em algo completamente diferente. O resto do jantar passou rapidamente, com Rafael fazendo perguntas práticas sobre a escola e se oferecendo para visitá-la na sexta-feira para ver pessoalmente quais eram as necessidades mais urgentes. Quando se despediram no estacionamento, Rafael apertou a mão de Marina novamente e mais uma vez ela sentiu aquela corrente elétrica que não conseguia explicar. Até sexta-feira, ele disse, seus olhos verdes se demorando nos dela. Até sexta, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. No carro voltando para casa, Lucas estava animado falando sobre como era legal ver Rafael interessado em algo além de trabalho. Marina concordava e fazia os comentários apropriados, mas sua mente estava focada em uma única coisa. Sexta-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Sexta-feira amanheceu nublada, com aquele clima típico de São Paulo que não decide se vai chover ou fazer sol. Marina acordou mais cedo que o normal, com uma ansiedade inexplicável no peito. Havia passado a semana inteira pensando na visita de Rafael à escola, tentando convencer a si mesma de que era apenas nervosismo profissional. Afinal, receber um possível patrocinador importante era uma responsabilidade grande. Mas no fundo do coração, ela sabia que havia mais coisa envolvida. Durante o café da manhã, Dona Conceição notou que a neta estava mais arrumada que o usual para um dia normal de trabalho. "Esse batom é novo?" perguntou inocentemente, observando Marina se servir de café. "Comprei ontem. Gostou?" Marina evitou o olhar da avó. "Ficou lindo. Para quem é a produção toda?" "Vó, não é produção. É apenas um dia importante na escola." "Ah, sim. O dia que o irmão do Lucas vai visitar." Dona Conceição fez uma pausa significativa. "Marina, posso te dar um conselho?" "Sempre pode. Tenha cuidado com o que está acontecendo no seu coração. Às vezes a gente não percebe quando está caminhando para território perigoso." Marina quase engasgou com o café. "Do que você está falando?" "Minha filha, você passou a semana toda mais animada que quando teve o primeiro encontro romântico com o Lucas. Se isso não é um sinal de alerta, eu não sei o que é." "Vó, você está exagerando. Estou animada porque a escola pode receber uma doação importante. Nada mais." Dona Conceição segurou a mão da neta. "Marina, eu te amo mais que tudo nessa vida. E é por isso que vou ser direta. Você está se enganando. E quando a gente se engana sobre sentimentos, alguém sempre sai machucado." Marina ficou em silêncio, sem saber o que responder. A avó tinha razão. Ela havia passado a semana inteira pensando em Rafael, imaginando conversas que teriam, se perguntando o que ele achava dela. Mas admitir isso seria admitir que estava sendo desleal com Lucas. "Vou me atrasar", ela disse, pegando a bolsa e evitando a conversa. Conversamos à noite. Na escola, Marina tentou manter a rotina normal, mas estava claramente distraída. Durante a aula do segundo período, escreveu a data errada no quadro 3 vezes. Na hora do recreio, foi ao banheiro verificar a maquiagem pela 5ª vez. "Professora Marina", disse Júlia, a aluna esperta do 9º ano, "a senhora está estranha hoje, mais estranha que na semana passada." "Como assim estranha?" "Sei lá, ansiosa, como quem está esperando alguma coisa importante acontecer." Marina forçou um sorriso. "É só um dia importante para as escolas, Júlia. Talvez recebamos uma doação grande." "Ah." Júlia não pareceu convencida. "E essa doação tem nome de homem bonito?" "Júlia!" A menina riu e saiu correndo antes que Marina pudesse repreendê-la adequadamente. Às 2 da tarde, Marina estava na sala da diretora quando Rafael chegou. Ela o viu pelo vidro da porta, caminhando pelo pátio da escola, com sua postura confiante, observando tudo ao redor com interesse genuíno. Usava jeans e uma camisa polo azul marinho, que realçava seus olhos verdes, e Marina notou que várias funcionárias da escola pararam para olhá-lo. "Nossa, que homem bonito!" comentou Dona Lourdes, a secretária. "É parente seu, professora Marina?" "É."
É o irmão do meu namorado, Marina respondeu, e a palavra namorado saiu estranha de sua boca, como se não fosse natural. Dona Sônia, a diretora, uma senhora enérgica de 50 e poucos anos, recebeu Rafael com entusiasmo. Marina fez as apresentações, tentando ignorar a forma como se sentia eletrizada, cada vez que acidentalmente tocava no braço dele durante a visita. Senhor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui, disse Dona Sônia. A professora Marina nos contou sobre seu interesse em ajudar nossa escola. O prazer é meu. Sempre quis conhecer uma escola pública de perto. Rafael olhou ao redor do pátio, observando as crianças brincando, as salas de aula com janelas quebradas, a pintura descascada das paredes. Que tipo de ajuda vocês mais precisam? Marina assumiu o papel de guia, explicando as necessidades da escola enquanto caminhavam pelos corredores. Rafael fazia perguntas inteligentes, demonstrava interesse genuíno pelos projetos pedagógicos, e Marina se surpreendeu com o quanto ele realmente parecia se importar. Nossa biblioteca está em estado precário, Marina explicou, abrindo a porta de uma sala pequena com estantes meio vazias e livros desatualizados. Muitos livros estão danificados e não temos recursos para comprar material novo. Rafael entrou na biblioteca e ficou observando em silêncio por alguns minutos. Quantos alunos a escola atende? Cerca de 800, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E quantos deles têm acesso a livros em casa? Marina hesitou. Muito poucos. Para muitos deles, a biblioteca da escola é o único contato que tem com literatura. Rafael assentiu pensativo. E se renovássemos toda a biblioteca? Livros novos, computadores, um espaço mais aconchegante para a leitura? Marina o olhou surpresa. Isso custaria uma fortuna. Dinheiro eu tenho. A questão é se realmente faria diferença. Faria toda a diferença do mundo, Marina respondeu com paixão. Esses meninos têm tanto potencial, tanto talento, só precisam de oportunidades. Rafael a observou falando, notando como seus olhos brilhavam quando discutia seus alunos. Era impossível não se sentir tocado por tamanha dedicação. Então vamos fazer isso acontecer. Sério. Marina mal conseguia acreditar. Sério. Mas tem uma condição. O coração de Marina disparou. Qual? Quero acompanhar o projeto pessoalmente. Vir aqui regularmente, ver o progresso, conhecer os alunos. Rafael fez uma pausa. Você toparia ser minha consultora pedagógica? Marina sabia que deveria dizer não. Que aceitar significaria passar muito tempo com Rafael, o que poderia complicar seus sentimentos já confusos. Mas olhando ao redor da biblioteca deteriorada, pensando em seus alunos que mereciam tanto mais, ela não conseguiu recusar. Toparia, ela respondeu. E quando sorriu para ele, Rafael sentiu como se o sol tivesse saído por trás das nuvens. O resto da visita passou rapidamente. Rafael conheceu algumas turmas, conversou com outros professores, e Marina ficou impressionada com sua facilidade para se relacionar com as pessoas. Ele não demonstrava nenhuma arrogância ou superioridade, tratando todos, desde a diretora até os funcionários da limpeza, com o mesmo respeito. Quando a visita terminou, Rafael se ofereceu para dar uma carona a Marina até em casa. Não precisa, obrigada. Moro perto, sempre vou caminhando. Insisto, está começando a chover. E além disso, gostaria de conversar mais sobre o projeto. Marina aceitou, e enquanto caminhavam até o carro de Rafael, um BMW preto elegante, mas discreto, ela tentou ignorar o fato de que seu coração estava batendo acelerado. Então, Rafael disse enquanto dirigia pelas ruas familiares do bairro de Marina, o que você achou da minha proposta? Sinceramente, não consigo acreditar que você quer investir tanto dinheiro em nossa escola. Por quê? Porque você mal nos conhece. Como sabe que não vamos desperdiçar o dinheiro? Que realmente faremos bom uso da doação? Rafael parou em um semáforo vermelho e se virou para olhá-la. Porque confio em você. Mas você não me conhece. Conheço o suficiente. Os olhos dele encontraram os dela. Conheço o suficiente para saber que você é genuína, dedicada e que realmente se importa com esses meninos. Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Havia algo na forma como Rafael a olhava que a deixava sem ar. Como você pode ter tanta certeza? Porque reconheço paixão verdadeira quando vejo. Rafael não desviou o olhar.
e você é apaixonada pelo que faz. O semáforo abriu, mas Rafael demorou alguns segundos para voltar a dirigir. Marina ficou olhando pela janela, tentando controlar os batimentos do coração. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente quer fazer isso? Não me dê uma resposta politicamente correta. Quero saber a verdade. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, considerando como ser honesto sem ser completamente honesto. Porque você me fez perceber que minha vida está vazia, ele respondeu finalmente. Eu tenho dinheiro, sucesso profissional, tudo o que sempre pensei que queria. Mas depois de conhecer você, de ver sua paixão por algo maior que si mesma, percebi que nunca me senti realizado de verdade. Marina o olhou, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. E você acha que trabalho social vai mudar isso? Não sei, mas acho que estar perto de pessoas que realmente fazem diferença no mundo pode me ensinar alguma coisa. Eles pararam em frente ao prédio de Marina, mas nenhum dos dois se moveu para sair do carro. Marina, Rafael disse suavemente, posso fazer outra pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Como assim? Com sua vida, com suas escolhas, você é genuinamente feliz? Marina ficou em silêncio, considerando a pergunta. Era uma pergunta que ela vinha evitando fazer a si mesma, especialmente desde que começara a namorar Lucas. Eu acho que sim. Quer dizer, eu amo meu trabalho, amo minha avó, tenho uma vida boa. Mas às vezes sinto que algo está faltando. A honestidade da resposta surpreendeu a própria Marina, como se estivesse vivendo a vida que deveria ser feliz, em vez da vida que realmente me faz feliz. Rafael assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento que pareceu eterno. Marina sentiu como se Rafael pudesse ver diretamente em sua alma, e a intensidade disso era ao mesmo tempo assustadora e eletrizante. Foi Marina quem quebrou o momento, percebendo que estava entrando em território perigoso. Eu deveria ir. Minha avó está me esperando. Claro, Rafael não fez nenhum movimento para impedi-la, mas seus olhos não a desviaram. Marina? Sim? Obrigado por hoje. Por me mostrar a escola, por aceitar trabalhar comigo nesse projeto. Obrigada eu. Por querer ajudar. Marina saiu do carro rapidamente, mas não antes de sentir a mão de Rafael roçar na sua quando ela pegou a alçada bolsa. Foi um toque acidental, mas que enviou ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Subindo as escadas do prédio, Marina tentou processar o que havia acontecido. Ela estava atraída por Rafael, isso era inegável, mas ele era o irmão de Lucas e ela estava teoricamente em um relacionamento. Ao abrir a porta de casa, encontrou Dona Conceição sentada na sala, fazendo crochê e claramente esperando por ela. E então, como foi a visita à escola? Marina se jogou no sofá ao lado da avó, suspirando profundamente. Vó, eu acho que estou em apuros. Que tipo de apuros? O tipo que envolve estar atraída pelo homem errado. Dona Conceição colocou o crochê de lado e se virou para a neta. Marina, minha filha, às vezes não existe homem certo ou errado. Existe apenas o que o coração sente. Mas e o Lucas? Ele não merece isso. E você merece viver uma mentira? A pergunta ecoou na mente de Marina pelo resto da noite, enquanto preparava o jantar, enquanto assistia televisão, enquanto tentava dormir. Ela estava vivendo uma mentira, e se estivesse, o que deveria fazer a respeito? Do outro lado da cidade, Rafael também estava tendo dificuldades para dormir. A tarde com Marina havia confirmado todos os seus sentimentos. Ela era tudo o que ele sempre procurara, sem saber que estava procurando. Inteligente, apaixonada, genuína, linda por dentro e por fora. Mas ela estava com Lucas, e Lucas era seu irmão. Rafael pegou o telefone e, por um momento, considerou ligar para Dr. Ricardo. Mas já sabia o que o terapeuta diria, que estava se complicando desnecessariamente, que deveria se afastar da situação antes que alguém se machucasse. Em vez disso, Rafael abriu o laptop e começou a pesquisar empresas de design de interiores. Se ia renovar a biblioteca da escola, faria o melhor trabalho possível. E se isso significasse passar mais tempo com Marina, bem, isso era apenas um efeito colateral inevitável.
Uma semana havia se passado desde a visita de Rafael à escola, e Marina sentia como se estivesse vivendo em duas realidades paralelas. Durante o dia, era a professora dedicada planejando a renovação da biblioteca com Rafael, por meio de mensagens profissionais e reuniões técnicas. À noite e nos fins de semana, estava com Lucas, tentando construir o relacionamento romântico que sempre sonhara. O problema era que uma realidade estava se tornando muito mais interessante que a outra. Mari, você está me ouvindo? Lucas perguntou durante o almoço de domingo na casa dos Mendonça. Eles estavam na varanda dos fundos, aproveitando o sol da tarde, mas Marina havia passado os últimos 10 minutos olhando para o celular. Desculpe, Lu, o que você estava falando? Sobre nossa viagem para Campos do Jordão no próximo fim de semana. Reservei aquela pousada romântica que você sempre quis conhecer. Marina guardou o telefone, sentindo-se culpada. Que legal. Vai ser ótimo. Mas sua voz não soava convincente, nem mesmo para si mesma. Lucas a estudou por um momento. Sr. Maria, está tudo bem entre nós? Você parece distante ultimamente. Não, está tudo bem. É só que andei muito ocupada com o projeto da biblioteca. Ah, sim, o projeto do Rafael. Havia algo no tom de Lucas que fez Marina olhá-lo mais atentamente. Aliás, onde está meu irmão? Pensei que ele fosse almoçar conosco hoje. Disse que tinha uma reunião. Deve chegar mais tarde. Na verdade, Rafael havia cancelado o almoço em família pela 3ª semana consecutiva, sempre arranjando desculpas de último minuto. Marina não sabia, mas ele estava evitando situações em que teria que fingir normalidade enquanto estivesse perto dela e de Lucas ao mesmo tempo. É estranho, Lucas murmurou. O Rafa nunca foi muito social, mas ultimamente está ainda mais isolado do que o normal. Nesse momento, como se tivesse ouvido seu nome, Rafael apareceu na varanda. Marina sentiu o coração disparar instantaneamente, como sempre acontecia quando o via. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. Rafael se sentou na cadeira ao lado de Marina, mas evitou olhá-la diretamente. Como está o almoço? Estava esperando por você, Lucas respondeu. A Mari estava me contando sobre o projeto da biblioteca. Rafael finalmente olhou para Marina, e ela viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Uma mistura de intensidade e conflito. O projeto está indo bem. A Marina tem sido uma consultora excelente. Ele fez uma pausa. Aliás, Marina, você poderia ir à escola amanhã? Os designers querem algumas informações específicas sobre o layout. Claro. Que horas? Que tal na hora do almoço? Posso te buscar na escola e almoçamos enquanto discutimos os detalhes. Lucas franziu o senho. Vocês não podem resolver isso por telefone? É melhor ver pessoalmente, Rafael respondeu rapidamente. São muitos detalhes técnicos. Marina sentiu a tensão no ar, mas não entendeu completamente de onde vinha. O que ela não sabia era que Lucas estava começando a notar coisas. A forma como Rafael sempre encontrava desculpas para estar sozinho com Marina, como ela ficava animada demais quando falava sobre o projeto. Como os dois pareciam ter desenvolvido uma linguagem própria de olhares e meio sorrisos. O almoço prosseguiu com uma atmosfera ligeiramente tensa, com Lucas fazendo piadas forçadas e Rafael sendo educado, porém distante. Marina tentava manter conversas normais, mas se sentia como se estivesse caminhando sobre ovos. Quando Rafael se levantou para ir embora, Lucas o acompanhou até o carro. Rafa, posso falar com você um minuto? Claro. Eles caminharam até a garagem em silêncio. Rafael sabia que essa conversa chegaria cedo ou tarde, mas ainda não se sentia preparado para ela. O que está acontecendo? Lucas perguntou diretamente. Do que você está falando? Com você e a Marina. Vocês dois estão diferentes. Rafael sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Diferentes como? Sei lá, Rafa. Vocês têm química. Uma química que não deveria existir entre o irmão de uma pessoa e a namorada dessa pessoa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, considerando suas opções. Podia mentir, negar tudo, tentar convencer Lucas de que estava imaginando coisas, ou podia ser honesto e enfrentar as consequências. Lucas, ele disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? E quero que você seja completamente honesto comigo. Claro. Você está realmente apaixonado pela Marina?
Ou está tentando se apaixonar por ela porque parece a coisa certa a fazer? A pergunta pegou Lucas desprevenido. O quê? Vocês são melhores amigos há anos. De repente ela se declara. E você decide dar uma chance. Mas você está sentindo isso de verdade? Ou está forçando algo que não é natural? Lucas abriu a boca para responder automaticamente que sim, que estava apaixonado. Mas as palavras não saíram. Porque Rafael havia tocado em algo que ele vinha evitando pensar. Eu me importo muito com ela. Isso não é a mesma coisa que estar apaixonado. E daí? O que você está sugerindo? Rafael respirou fundo. Era o momento da verdade. Estou sugerindo que talvez vocês dois estejam tentando forçar algo que não era para ser. E que talvez... Ele hesitou. Talvez haja outras possibilidades a considerar. Lucas o estudou por um longo momento, e Rafael viu o exato instante em que seu irmão entendeu o que estava sendo dito. Você está apaixonado por ela, Lucas disse. Não era uma pergunta. Sim. Há quanto tempo? Desde a carta. Lucas piscou várias vezes, processando a informação. A carta que ela escreveu para mim? Que eu li por acidente. Lucas, eu nunca quis que isso acontecesse. Mas quando conheci a Marina, quando vi o tipo de pessoa que ela é, eu me apaixonei. Lucas ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o chão. Quando finalmente levantou os olhos, Rafael esperava ver raiva, traição, dor. Em vez disso, viu algo que não esperava. Alívio. Rafa, posso te confessar algo também? Claro. Eu também sinto que estou forçando as coisas com a Marina. Ela é incrível, e eu me importo muito com ela, mas... Lucas passou a mão pelos cabelos. Mas quando a beijo, não sinto nada especial. Quando estamos juntos, é confortável, familiar, mas não tem fogo, sabe? Rafael assentiu, entendendo perfeitamente. E ultimamente, Lucas continuou, tenho notado que ela fica mais animada quando fala de você do que quando está comigo. E você, cara, eu nunca vi você olhar para ninguém da maneira como olha para ela. E agora? Agora eu acho que precisamos conversar com a Marina, todos juntos, e descobrir o que cada um realmente quer. Rafael olhou para o irmão com uma mistura de gratidão e apreensão. Você tem certeza? Porque se fizermos isso, não tem volta. Tenho certeza. A Marina merece honestidade. E nós dois merecemos uma chance de ser realmente felizes. Naquela noite, Marina estava arrumando material para as aulas da semana seguinte, quando recebeu uma mensagem inesperada de Lucas. Você pode vir na minha casa amanhã à noite? Precisamos conversar. Nós três. Marina olhou para a mensagem por longos minutos. Um frio na barriga se espalhando pelo corpo. Havia algo definitivo no tom de Lucas que a deixava nervosa. Nós três? Ela respondeu. Eu, você e o Rafael. É importante. Marina mostrou as mensagens para Dona Conceição, que estava assistindo TV na sala. Vó, o que a senhora acha que isso significa? Dona Conceição leu as mensagens e suspirou. Acho que significa que chegou a hora da verdade, minha filha. Que verdade? A verdade sobre o que você realmente sente, sobre o que eles realmente sentem, sobre o que todo mundo está evitando falar. Marina se sentou pesadamente no sofá. Vó, eu estou com medo. Medo de quê? Medo de magoar o Lucas. Medo de estar enganada sobre o Rafael. Medo de destruir tudo por causa de uma atração que pode ser apenas uma ilusão. Dona Conceição segurou as mãos da neta. Marina, minha filha, você já parou para pensar que talvez esta não seja uma situação em que alguém necessariamente saia machucado? Talvez todos vocês estejam presos em papéis que não são adequados para vocês. Como assim? Você está tentando forçar um romance com o Lucas porque acha que deve amá-lo. O Lucas está tentando forçar sentimentos por você porque acha que deve corresponder. E o Rafael está se mantendo distante porque acha que não deve sentir o que sente. Dona Conceição fez uma pausa. Mas e se todos vocês parassem de tentar ser o que acham que devem ser e simplesmente fossem honestos sobre o que realmente sentem? Marina ficou acordada a madrugada inteira, pensando nas palavras da avó. Na manhã seguinte, durante as aulas, ela estava tão distraída que escreveu a matéria errada no quadro e esqueceu de aplicar uma prova que havia prometido aos alunos. Professora Marina, disse Júlia durante o recreio, a senhora precisa resolver logo essa situação do coração. Está atrapalhando as aulas.
Que situação do coração? Ah, professora, todo mundo na escola sabe que a senhora está confusa entre dois homens. Até o pessoal da limpeza comentou. Marina ficou mortificada. Como assim? O Lucas veio aqui 2 semanas atrás buscar a senhora todo apaixonado e carinhoso, mas quando o Rafael vem, a senhora fica toda diferente, sei lá, mais viva. Do lado de fora dos portões da escola, Rafael estava no carro esperando Marina para o almoço que haviam combinado. Ele também havia passado a noite em claro, pensando na conversa que teriam naquela noite e em todas as formas de as coisas darem errado. Quando Marina saiu da escola, Rafael notou imediatamente que ela parecia tensa e preocupada. Tudo bem? Ele perguntou quando ela entrou no carro. O Lucas me mandou uma mensagem ontem. Disse que precisamos conversar hoje à noite. Nós três. Rafael assentiu. Eu sei, foi ideia minha. Marina o olhou surpresa. Sua ideia. Marina, precisamos ser honestos uns com os outros. Todos nós. Esta situação não pode continuar assim. Que situação? Rafael parou o carro em um semáforo vermelho e se virou para olhá-la diretamente nos olhos. A situação em que você está tentando amar o Lucas está tentando amar você, e eu estou tentando não me apaixonar ainda mais por você a cada dia. Marina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Rafael, Marina, eu preciso te contar algo, e depois você decide o que quer fazer com essa informação. O semáforo abriu. Mas Rafael dirigiu até um estacionamento próximo e parou o carro. Eu li sua carta. A carta que você escreveu para o Lucas. Li antes dele e me apaixonei por suas palavras antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Marina o olhou, completamente atordoada. Você leu minha carta? Por acidente, no começo. Mas depois não consegui tirá-la da cabeça. Nem tirar você da minha cabeça. Rafael passou a mão pelos cabelos. Marina, eu sei que isso é complicado, eu sei que pode parecer loucura, mas nunca senti por ninguém o que sinto por você. Marina ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo o que Rafael havia dito. Por isso você apareceu na escola? Por isso, todo esse projeto da biblioteca? No início, sim. Eu queria conhecê-la melhor, descobrir se o que eu sentia era real. Rafael a olhou intensamente. E agora eu sei que é real. Mais real do que qualquer coisa que já senti. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Rafael, eu também sinto algo por você. Algo que nunca senti pelo Lucas, embora eu tenha tentado tanto. E agora? Marina disse, respirando fundo. Eu acho que precisamos muito dessa conversa hoje à noite. A casa de Lucas nunca havia parecido tão silenciosa. Eram 8 da noite. E os três estavam sentados na sala de estar. Lucas na poltrona, Rafael no sofá e Marina na cadeira próxima à janela, como se precisasse de uma rota de fuga. O projeto da biblioteca estava espalhado sobre a mesa de centro. Plantas, catálogos de móveis, orçamentos, mas ninguém prestava atenção aos papéis. A tensão no ar era quase palpável. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Bom, já que fui eu quem pediu essa conversa, acho que devo começar. Ele olhou para Marina, depois para Rafael. Marina, quando você me entregou aquela carta, eu fiquei muito tocado e confuso, porque você é minha melhor amiga, e de repente eu tinha que te ver como algo mais. Marina sentiu o estômago se contrair. Lucas, deixa eu terminar. Lucas sorriu tristemente. Eu tentei, Mari. Tentei muito me apaixonar por você, do jeito que você queria, porque você merece ser amada completamente, intensamente. Mas, ele fez uma pausa. Mas eu amo você como minha irmã, minha melhor amiga. E por mais que eu tente, não consigo sentir mais do que isso. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos, mas, surpreendentemente, não era tristeza o que sentia. Era alívio. E tem mais. Lucas continuou olhando para Rafael. Meu irmão me contou que leu sua carta e que se apaixonou por você. Marina virou-se para Rafael, que estava olhando para as próprias mãos. É verdade? Ela perguntou suavemente. Rafael levantou os olhos para encontrar os dela. Cada palavra. Rafa, Lucas disse, conta para ela o que me contou hoje. Rafael respirou fundo. Marina, quando li sua carta, fiquei impressionado com sua sinceridade, sua capacidade de amar sem esperar nada em troca. Depois, quando te conheci pessoalmente,
Descobri que você era tudo o que eu sempre procurei, sem saber que estava procurando. Mas eu estava com o Lucas, Marina murmurou, e é por isso que tentei me afastar. Mas quanto mais te conhecia, mais difícil ficava. Rafael se inclinou para a frente. Marina, você me fez querer ser uma pessoa melhor. Me fez entender o que significa ter propósito além do dinheiro. Marina olhou de Lucas para Rafael, tentando processar tudo. E vocês dois conversaram sobre isso? Como irmãos. Conversamos, Lucas respondeu. E sabe o que descobrimos? Que todos nós estávamos tentando forçar algo que não era natural. Como assim? Rafael retomou a palavra. Você estava tentando transformar uma amizade linda em romance. O Lucas estava tentando corresponder a sentimentos que não sentia. E eu estava tentando ignorar algo que nunca havia sentido por ninguém. Marina se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim iluminado pelos postes da rua. Quando se virou, havia determinação em seus olhos. Posso ser honesta? Completamente honesta? Os dois irmãos assentiram. Lucas, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas você tem razão. É amor de irmã, de melhor amigo. Quando escrevi aquela carta, acho que estava apaixonada pela ideia de nós dois, não pela realidade de nós dois. Lucas sorriu. Eu sabia. E Rafael... Marina se virou para ele. Eu passei essas últimas semanas tentando fingir que não sentia nada por você. Mas sinto. Sinto algo que nunca senti por ninguém. Rafael se levantou e caminhou até ela. O que você sente? Sinto como se você realmente me enxergasse. Como se entendesse partes de mim que nem eu mesma entendo. Quando você olha para mim, eu me sinto completa. Rafael estendeu a mão e Marina a pegou sem hesitar. Marina, eu te amo. Amo sua paixão, sua dedicação, seu coração. Amo como você me faz querer ser melhor do que eu sou. E eu te amo também. Marina sussurrou, de um jeito que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Lucas se levantou e caminhou até os dois. Por um momento, Marina temeu que ele tivesse mudado de ideia, que fosse tentar reivindicar seus direitos como namorado. Em vez disso, Lucas sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que Marina havia visto nele em semanas. Então está decidido, ele disse, beijando a testa de Marina carinhosamente. Mari, você continua sendo minha melhor amiga. Nada muda isso. Na verdade, ele olhou para Rafael. Agora você vai ser minha cunhada. Vai ficar grudada em mim para sempre. Marina riu através das lágrimas. Lucas, você tem certeza? Não vai ser esquisito? Mari, quer saber o que seria esquisito? Seria você e eu fingindo que somos apaixonados quando claramente não somos. Seria vocês dois negarem algo tão bonito porque acham que me devem alguma coisa. Lucas segurou as mãos de ambos. Eu quero que vocês sejam felizes, e vocês são muito mais felizes juntos do que qualquer um de vocês foi fingindo estar comigo. Rafael olhou para o irmão com gratidão e admiração. Como você está sendo tão compreensivo com isso? Porque eu te amo, Rafa. E porque amo a Marina. E quando a gente ama, quer o melhor para a pessoa, mesmo que não seja com a gente. Marina se virou para Rafael, os olhos brilhando com lágrimas e felicidade. Então, o que acontece agora? Rafael sorriu e a puxou para mais perto. Agora paramos de fingir e começamos a ser honestos sobre o que sentimos. Ele se inclinou e a beijou, suave no começo, depois com mais intensidade. E desta vez, Marina sentiu tudo o que havia esperado sentir. Os fogos de artifício, as borboletas, a sensação de estar flutuando. Quando se separaram, Lucas estava sorrindo largamente. Agora isso sim parece real, observou. Vocês dois claramente nasceram um para o outro. 3 meses depois, a biblioteca da escola Professor Álvaro Ramos estava completamente renovada. Estantes novas, cheias de centenas de livros, computadores para pesquisa, cantos de leitura aconchegantes, onde os alunos podiam relaxar, e uma sessão especial dedicada à literatura brasileira. Marina estava na inauguração oficial, cercada por seus alunos, Dona Conceição e toda a comunidade escolar. Rafael estava ao seu lado, oficialmente como o doador principal, mas extraoficialmente como seu namorado. Uma revelação que causou um grande burburinho no bairro. Professora Marina, disse Júlia agora no primeiro ano do ensino médio, a senhora finalmente escolheu o cara certo. Como você sabe que é o cara certo?
Marina perguntou divertida. Porque quando o Sr. Rafael olha para a senhora, você fica com aquela cara que nem as princesas dos filmes da Disney. Rafael, que havia escutado a conversa, riu. E que cara é essa? Cara de quem encontrou o príncipe. Júlia respondeu, séria. O Lucas era legal, mas ele não era seu príncipe. O senhor é. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram para casa, Marina e Rafael estavam sozinhos na nova biblioteca, sentados entre as estantes que escolheram juntos. Então, disse Marina, aninhada no peito de Rafael, você ainda acha que sua vida estava vazia? Minha vida não estava vazia, respondeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. Estava esperando por você. E o que você acha do seu novo propósito na vida? Filantropia combina com você. Rafael olhou ao redor da bela biblioteca, pensando em todos os alunos que teriam acesso a livros e oportunidades por causa do trabalho deles. Eu acho, disse ele, que encontrei algo muito melhor do que apenas ganhar dinheiro. Encontrei uma maneira de fazer a diferença. E encontrei alguém que me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Marina ergueu o rosto para ele, os olhos cintilando de amor e contentamento. Rafael Mendonça, eu te amo. Mesmo que tudo isso tenha começado com uma carta destinada ao seu irmão. Especialmente porque começou com essa carta, corrigiu Rafael sorrindo. Porque essa carta me mostrou quem você é por dentro, e eu me apaixonei pela sua alma antes mesmo de te conhecer. Do lado de fora da escola, São Paulo seguia em seu movimento interminável, mas dentro das paredes da nova biblioteca, duas pessoas haviam encontrado exatamente o que não sabiam que procuravam. O amor verdadeiro, nascido da honestidade, nutrido por uma conexão genuína e fortalecido pela coragem de escolher a felicidade em vez da conveniência. E em algum lugar do outro lado da cidade, Lucas jantava com uma veterinária que conhecera na última conferência. Uma mulher que o fazia rir, que o desafiava intelectualmente e que olhava para ele como se ele fosse a pessoa mais interessante do mundo. Pela primeira vez desde que toda a situação começou, Lucas entendeu o que é atração romântica de verdade. Todos, ao que parecia, haviam encontrado seu par perfeito, não onde esperavam encontrá-lo, mas exatamente onde precisavam encontrá-lo. Quando Marina e Rafael deixaram a escola naquela noite de mãos dadas, as palavras de Dona Conceição ecoaram na mente de Marina. Às vezes o amor aparece onde menos esperamos, de pessoas que nunca imaginamos, em momentos que não planejamos, e ela não poderia estar mais certa.